Tanã. Vamos cometer mais uma pequena insanidade aqui. Dessa vez eu mudei. Eu não sei se você assistiu, meu nome é René de Paula Júnior, antes de mais nada. Eu há talvez uma semana publiquei um vídeo improvisado como esse, né, sem edição, sem cortes, como esse daqui, compartilhando com vocês algumas dicas minhas sobre como fazer palestras ou como fazer apresentações, né, como transformar essa oportunidade, esse encontro, né, que é uma palestra, em algo que realmente valha a pena e mereça o nome de encontro, de conversa, ou seja o que for. E a receptividade foi bastante boa, embora tenha sido um material não definitivo e essencialmente testemunhal, muito pessoal, né? Então, como talvez você não tenha visto, vale a pena eu me apresentar. René de Paula Júnior, eu estou nesse mercado interativo faz uns 15 anos mais ou menos, embora a minha formação original seja de comunicação, tenha sido rádio e TV, o que talvez explique, como eu já deixei claro da outra vez, algumas preocupações minhas com relação a como passar uma mensagem, a como formatar um conteúdo e tal. Nos últimos 5 desses 15 anos, ou 4 pelo menos, grande parte do meu papel foi me apresentar publicamente ou representar ideias, propostas, empresas, tendências para as audiências mais diversas, tá? Então é com base um pouco nessa questão de formação e também de experiência pessoal que eu estou vindo aqui uma segunda vez comentar com vocês sobre o que não fazer em apresentações. É claro que se eu quisesse falar sobre todos os erros possíveis, eu ia ficar 20 horas aqui falando e sempre ia ter alguém muito criativo e errando de uma maneira completamente nova, né? Mas eu quero talvez ter um eixo, né, de pensamento aqui em torno do qual alguns erros ficam mais reconhecíveis, né? Quando você apresenta, quando você faz aliás, vamos deixar bastante claro, estou pensando aqui não só em palestras que você vai fazer, propostas comerciais, apresentações de projetos, seja o que for, tá? Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, pode aproveitar daquilo que eu quero colocar aqui, tá? São normalmente encontros presenciais, né? São, de uma certa maneira, embora uma maneira um pouco assimétrica, são conversas, né? São conversas. Claro que uma conversa um pouco unilateral, mas afinal o cara se dispôs a ouvir você e eventualmente até pode fazer algumas perguntas, tal. Eu estou colocando esse aspecto em pauta pelo seguinte: talvez esquecer dessa natureza presencial, dessa natureza, né, a dois, cara a cara, seja parte da causa de muitos equívocos respeitáveis, né? O primeiro deles é o seguinte, e é na verdade mais um risco do que um erro, tá? Como essa situação é muito assimétrica, quando você está... Assimétrica é essa minha relação agora, porque eu não estou vendo com quem eu estou falando, mas vamos pensar num palco, por exemplo. É uma relação bastante assimétrica, você está lá de pé, com o microfone, luz na cara, muitas vezes, sem conseguir ver direito quem é a plateia, né? Então, se você descuidar, é muito provável que você perca um pouco o pé do que está acontecendo. O que está acontecendo é que você está de pé diante de várias pessoas que estão ouvindo você. É um momento muito presencial. Você não está delirando, você não está pensando alto, você não está falando sozinho, né? Tem gente olhando você, né? Por que eu conto isso? Porque é muito comum, às vezes, digo isso até como espectador de muitas palestras, você vê um palestrante que, sem mais nem menos, o cara perde um pouco o pé com aquele momento, ele perde aquela noção de presente, começa a se perder nos próprios pensamentos, começa a divagar, e aí viaja, ele não está mais ali, ele está praticamente falando sozinho, né? Isso tem inúmeros riscos. O primeiro deles, o mais óbvio, é que você vai perder controle do tempo. Segundo é que você vai provavelmente divergir do tema central. Terceiro é que você vai perder
qualquer capacidade de conexão com a plateia, simplesmente porque você está perdido em pensamentos, você está pensando alto, tá? Desde já, acho que fica aqui uma dica pessoal, não estou dizendo que seja uma coisa acadêmica, né? Aliás, eu passei agora na FENAC, tinha numa prateleira um livro, Como Fazer Apresentações Vencedoras e Vender o Seu Produto de Maneira Campeã. Não, cara, eu não tenho essa pretensão. Acho que é por isso que eu não me defino como tão marqueteiro assim, e sim como um cara de comunicação. Eu não tenho essa pretensão de dar aqui dicas matadoras, né, para você ser um absoluto vencedor. Não, estou fazendo aqui o caminho das pedras, né, o mapa do inferno. Então, o primeiro risco, como eu falei, é esquecer, perder o pé com a realidade e começar a falar sozinho, a viajar, a divagar, né? Um truque para você não cair nessa armadilha é, de tempos, escolher alguém da plateia ou algumas pessoas da plateia, de preferência alguém que esteja te olhando com uma cara simpática, claro, né? Não alguém que esteja babando, né? Fazendo careta, né? Escolher alguém com quem você consegue meio que instintivamente ter algum tipo de empatia e de tempos em tempos olhar no olho, voltar a olhar. Isso é, se a pessoa também não ficar desconfortável, claro, né? Isso tem dois efeitos. O primeiro deles é criar uma certa conexão um pouco maior, você tá criando uma impressão de conversa, o que é bacana, o que pode ser interessante. Mas em segundo lugar, e aí pensando de uma maneira um pouco mais egoísta, você está trazendo você mesmo para aquela cena. Na hora em que a plateia deixa de ser alguma coisa abstrata e passa a ser uma pessoa com nariz, boca, olho, cabelo e outros acessórios, né? Isso faz normalmente com que a gente recupere um pouco a sensação de estar conversando e não estar num delírio público, por assim dizer. Então pronto, esse é um dos primeiros truques, né? Para você não errar na mosca. O segundo truque não é nem um truque, o segundo risco, que foi acho que de uma maneira ou de outra já tocado no vídeo que eu falei anteriormente, você vai levar algum material de apoio, né? Provavelmente um PowerPoint, é o que muita gente costuma fazer, né? Eu de uns tempos para cá sou tão ensandecido que eu não levo nada e falo no gogó, mas isso eu não recomendo, tá? Se você está levando ali um PPT, por favor, duas coisas, né? Não leve um PPT que seja tipo a Arca de Noé, que tem absolutamente tudo ali dentro. Ah não, vou levar tudo num PPT porque na hora eu pesco. Não tem na hora eu pesco. As pessoas não estão ali para ficar esperando você pescar os slides, esperando você, né? Falando, olha, desse slide aqui a única coisa que vale é essa. Não adianta levar uma caixa de ferramentas, não adianta levar uma Arca de Noé, não adianta você levar um ônibus de informação, né? Se você tem lá uma batelada de slides que são meio coringa, né? Por favor, pelo menos se dê ao trabalho de ocultar aqueles que você não vai usar, né? Então apresente aquilo que é essencial, aquilo que você vai estar falando, tá? Por duas razões. Em primeiro lugar, para você mesmo não se perder, né? E para você também não criar uma distração para a plateia, porque de repente você se engasga com algum... Aí todo mundo começa a prestar atenção no que está escrito no PPT, se não tiver nada a ver com o que você está falando, pronto, você já gerou uma dissonância aí que não é bom, né? Então pensa bem como que você vai usar o teu material de apoio. Ele tem que ser um material de apoio, né? Ele não tem que ser uma muleta, ele não tem que ser o teu paraquedas, ele não tem que ser o seu bote salva-vidas, é um material de apoio, né? Isso é uma questão importante. Um outro ponto fundamental, eu trabalhei em televisão por algum tempo e acho que uma coisa ficou um pouco no sangue, né? Quando, sei lá, o repórter vem da rua e traz uma matéria que ele gravou lá, material bruto, o cara joga na mão para você editar, sabe qual é a pergunta que você faz? Quanto tempo eu tenho? Né? Porque televisão não é que nem YouTube. YouTube você pode colocar quantos vídeos você quiser, mas televisão você tem 24 horas no ar só. Então as matérias é como um quebra-cabeça, de repente você tem um buraco ali de 3 minutos para preencher, você tem um buraco de 5 minutos para preencher. Então eu já tenho isso muito embutido, quando alguém me chama para falar, eu falo quanto tempo eu tenho, porque automaticamente na minha cabeça eu ajusto o meu discurso
para caber naquele momento, seja em 30 segundos ou seja em 4 horas. Isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo, não é fácil, requer um certo treino, até um certo talento, mas isso é absolutamente fundamental, né? Se você levar absolutamente tudo, né? Você vai lá, parece que você fez um saque, você saqueou Roma, né? Estava trazendo tudo ali num pacotão que é o seu PPT, e você acha que vai passar aquilo em 15 minutos, lamento informar. Se você trouxe um material que vai te deixar na mão depois de 10 minutos, veja bem. Então, essa noção de timing é muito importante, né? Eu recomendo, tem uma série de aplicativos para iPhone, uma série de aplicativos para Android, que você marca ali um tempo, ele começa a voltar para trás, né? Voltar para trás e te avisa, antes que alguma mocinha com decotão precise ficar levantando a plaquinha lá 5 minutos, e você estoura o tempo de todo mundo, né? Então, só para a gente fazer uma retomada aqui, e acho que só tem mais um aspecto que eu quero colocar. Primeira questão que eu coloquei: não perca a noção de presente, não perca a noção de que você está ali diante de pessoas que estão olhando para você. Não dá para fazer pausa na atenção da plateia, eles não têm outra coisa para fazer, né? A segunda questão é: leve em conta que você tem uma janela de tempo, as pessoas não estão ali para ouvir você por 2 horas, né? A terceira questão, que eu acho que vale a pena levantar aqui, tem um pouco a ver com essas duas, que é a seguinte: você já deve ter passado por isso, não tem nada mais irritante do que um cara começar uma apresentação, você está ali prestando atenção, né? Aí ele começa a ir para trás e voltar para frente e pular slide para lá e para cá porque ele está procurando alguma coisa. Cara, isso é botar alguém numa montanha russa a contragosto, né? Não faça isso com a plateia, você não tem como dar pausa na atenção alheia, né? Qualquer coisa que você faça, você está hesitando, você não lembra onde é que está o slide, não fique indo e voltando, não fique indo e voltando. Se a máquina deu pau, não fique reclamando. Não se esqueça, as pessoas estão olhando você não está sozinho, né? Você não tem pausa possível, né? Num cenário desses, ao invés de você começar a gerar essa coisa que é um pouco enlouquecedora, de ir para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, que vai acabar dando náusea na sua plateia, pare e fale: gente, desculpa, me dá um tempinho, eu só vou procurar esse slide aqui e vou achar. Transparência nesse caso é melhor do que fazer os outros de gato e sapato, né? E isso inclusive é uma decorrência, vamos voltar lá, a questão do momento presente, de ser um encontro, de ser alguma coisa que está acontecendo em tempo real, né? Tem pessoas olhando você ali, aquilo não vai ser editado, né? É um risco que eu corro aqui, inclusive, como eu nunca edito, até por uma questão de princípios e para exercício para mim mesmo, eu sei que caso eu me perca, é mais fácil do que eu ficar enrolando aqui e falar: gente, espera aí, me perdi, deixa eu retomar, né? Então, isso de novo tem a ver com a questão da presencialidade, da questão da atenção e da questão da conversa, tá? Um outro aspecto que eu acho que eu também toquei de uma certa maneira no vídeo anterior, que vale a pena levar em conta aqui, é o seguinte: eu já vi isso inúmeras vezes, né? O cara faz um slide de PPT que parece um exame de vista, né? Tem 3.500 informações em corpo 6, né? Mas nem se o cara subir no palco e pegar uma lupa ele vai conseguir enxergar aquilo, ou algum gráfico bizarro que para você faz todo sentido, você conhece a planilha, você conhece o gráfico, inclusive aquela palete meio pastel fica linda no seu Mac ou no seu PC, ou seja o que for, mas cara, você vai provavelmente apresentar aquilo em condições de luminosidade, em condições de visibilidade, em condições de legibilidade bastante frágeis. Então leve em conta, quando você estiver preparando o seu material de apoio, como ele vai ser consumido, tá? Tem um vídeo que eu adoro mostrar, que é um vídeo que mostra os jogadores de basquete, é bem legal e tal, mas eu sei que se as condições de projeção não forem boas, ele não vai funcionar, porque ele depende de um certo contraste para você ver o que está acontecendo. Então, se eu tentar usar isso apesar das condições concretas, operacionais, eu vou gerar descontentamento, né? Vamos ver que tem mais algum errinho que vale a pena. Um erro absolutamente imperdoável, mas infelizmente muito comum,
tá? Você não está fazendo um exame da ordem dos advogados, você não está fazendo uma defesa de tese, você não está ali para tirar nota 10 mostrando o seu conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum o cara, por essas razões todas, o cara se perde, ele divaga, aí ele percebe que ele tem 10 minutos para passar 30 slides. O que ele faz? Ele começa a passar os slides, plá, 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 ó, gente, peraí, eu tenho que acabar os slides, pum, 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 pum. Vai passando os slides numa velocidade estonteante, como se isso tivesse de alguma maneira cumprindo alguma obrigação, né? Fala, passei meu PPT, tá? Não faça isso. Ok, você errou, perdeu o pé no tempo, legal. Ok, você levou mais conteúdo do que devia, pô, paciência, é um erro. Mas não precisa errar 3 vezes, né? Não precisa errar 3 vezes de botar as pessoas no que parece quase uma propaganda subliminal, né? Com um monte de coisa vindo assim, porque nem câmera de vídeo registra isso. Nem se tivesse um ciborgue registraria aquilo. Num cenário desses, faça como eu já vi muita gente fazer, eu falei, olha gente, eu tenho muito mais conteúdo, quem quiser me procure aqui logo depois da palestra, eu passo no pendrive, ou não, está aqui o link para o SlideShare, ou está aqui, vamos conversar de outra maneira. Tá? Não deu tempo, não precisa fazer a maratona, não precisa sair correndo, porque não é nenhum tipo de campeonato. Né? Resgatando um pouco do primeiro vídeo, o que você foi fazer ali? Né? O que você foi fazer ali? Você foi ali para passar algum tipo de recado. Né? Cuidado se apressa, passar o recado ou passar uma certa percepção não necessariamente significa vomitar todo o conteúdo. Você pode passar a mesma percepção, o mesmo recado, de uma maneira mais sintética, de uma maneira um pouco mais floreada, tanto faz. Não é questão de bater cartão em cada slide. Tá? Eu espero que essas dicas, se eu me lembrar, elas não são exaustivas. De novo, eu não sou um consultor em apresentações, eu não tenho livros publicados a respeito, eu não estou vendendo o meu trabalho, eu estou simplesmente compartilhando, primeiro porque eu gosto de compartilhar, sei lá, porque segundo, porque na esperança também que eu mesmo pague menos mico na medida em que o nível, né, de consciência das pessoas melhore um pouco nesse quesito respeitar, né, essa atenção que as pessoas estão concedendo a você. Acho que é muito bom ter isso na cabeça, né? Puxa, as pessoas estão concedendo, estão cedendo a você o que talvez seja uma das mercadorias mais valiosas hoje em dia, que é a atenção, né? E eu vou recuperar aqui o que uma vez um chefe me disse: você só tem uma chance de causar a primeira impressão. É isso. É boa frase, né? Bom, René de Paula Júnior falando, eu espero que essas dicas você tenha gostado. Caso você não tenha visto ainda o vídeo anterior, está lá no YouTube/René de Paula, Vimeo.René de Paula, usina.com, está em tudo quanto é canto. E à medida que eu for tendo mais insights de como ajudar vocês, né, a honrar cada vez mais a atenção alheia, eu compartilho aqui. E agradeço pela atenção. Obrigado.